assim a palavra do Senhor. Eu tenho aqui na minha versão, a NVI diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O outro texto que eu queria compartilhar com vocês encontra-se na terceira epístola do apóstolo João. Terceira epístola, só tem um capítulo, né? Eu vou ler o versículo 1 e 2. Terceira epístola de João, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olhando para esses dois textos que eu li, Mateus 11, 28 a 30, e aqui terceira carta de João, o que esses textos têm em comum? Esses textos têm em comum a respeito da saúde, principalmente da saúde emocional. E é o que nós gostaríamos de trabalhar. Não é um sermão, não é uma pregação, é uma palestra, né? Eu vou dar oportunidade depois para vocês, se quiserem perguntar. Uma palestra sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Eu não estou aqui como um psicanalista, nem como um médico, psiquiatra, mas como um porta-voz de Deus para trazer para vocês um pouco de conhecimento e esclarecimento sobre esse assunto que é de vital importância. De vital importância, principalmente nesses últimos tempos que estamos vivendo. Sempre houve na humanidade problemas relacionados à saúde emocional, mas não com tanta frequência, com tanta veemência quanto agora. E até os próprios médicos, psiquiatras e psicólogos ficam até meio perdidos quando vão traçar um diagnóstico. E é comum hoje a gente ver, presenciar e saber, não só de pessoas de certa idade, mas crianças sofrendo de males emocionais. E como eu disse, os psicólogos, os psiquiatras ficam perdidos. Às vezes eles definem um diagnóstico e às vezes aquele diagnóstico não é preciso, que se mistura, que se confunde com o outro. E além de tudo isso, existe no que a gente chama do povo de Deus um tanto quanto que uma espécie de ignorância quanto a esse respeito. Porque há muito tempo atrás as pessoas olhavam com desdém quando um crente dizia que estava com depressão, ou que estava passando por ansiedade, ou por um problema emocional. Se dizia que isso era coisa do inimigo, que era falta de fé, que era demônio. Chegou a dizer que era demônio, gente. Ou que era falta de fé, ou que falta de oração. E classificavam o cristão como uma pessoa rotulada, de certa forma até meio que desprezada. No momento em que ele mais precisava, a igreja acabava fechando as portas, cruzando os braços para esse momento crucial. Mas quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia, apesar de não ter esses títulos que nós temos hoje, como depressão, como doenças psicossomáticas, como síndrome de Down e outras coisas mais, mas a gente pode perceber na Bíblia que essas enfermidades sempre existiram. Então é importante a gente pensar sobre a saúde emocional na vida cristã. Veja que o último texto que eu li, João, o apóstolo João, está escrevendo para alguém que ele amava muito, chamado Gaio, que era presbítero. Ele fala assim: espero que tudo esteja bem, assim como esteja a sua saúde e a sua alma. João estava preocupado com o estado emocional desse seu amigo Gaio. Jesus, quando diz aqui em Mateus 11, 28, olha, vinde a mim,
todos que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Jesus reconheceu que isso existia e que precisava de ajuda, e Ele chama, e ainda hoje Ele está chamando. E a gente precisa abrir os nossos olhos, a nossa mente, para entender esses males que estão acontecendo, porque hoje as doenças emocionais, segundo a estatística pela Organização Mundial de Saúde, só está perdendo para as doenças coronárias. Muitas pessoas hoje estão sofrendo desses males da alma. Para vocês terem uma ideia, um homem que era ateu e que era psiquiatra, que se converteu, talvez você já tenha lido o livro dele, Augusto Cury, ele catalogou uma nova enfermidade que na lista do CID, que a gente fala que é o CID-10 das doenças emocionais, ele catalogou como SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E as nossas crianças estão sofrendo disso. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse período de uma comunicação muito veloz, muito rápida. A gente se comunica muito rápido. A gente tem acesso a informações em milésimos de segundo. Mas o que acontece? O nosso cérebro não está processando essas informações. É muita informação e o cérebro acaba não processando, e as nossas crianças, os nossos adolescentes e até os adultos acabam sofrendo desses males. Então é importante, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa noite, primeiramente nessa palestra, para mostrar a importância da saúde emocional na vida cristã. Porque se a gente não estiver bem, corpo, alma, o espírito também não está bem. Se a gente estiver com ansiedade, com depressão, com melancolia, sofrendo de doenças psicossomáticas, a gente vai ter séria dificuldade de vir para a igreja. A gente vai ter séria dificuldade de trabalhar. A gente vai ter sérias dificuldades de aprender. Então é muito importante isso, para que a gente tenha um equilíbrio na vida cristã. É fundamental que tanto o nosso corpo quanto a nossa alma estejam bem. Lá em Santos, nas policlínicas, eles tinham uma frase que colocavam assim na entrada, que eu gostava muito, que dizia: quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Então, quando a gente acaba menosprezando essas enfermidades e se cala, o nosso corpo vai reagir negativamente e a gente vai ter sérios problemas. Eu estou nos meus devocionais, se vocês que me seguem no canal do YouTube, eu estou trazendo uma série de devocionais no livro de Salmos. E quando a gente pensa em Salmos, a gente pensa em louvor. E Salmos é isso. Salmos é a harpa cristã do povo de Israel. São cânticos. Mas quando a gente começa a olhar para esses cânticos, vamos ver que muitos deles, e quiçá a maioria deles, são cânticos que nasceram de momentos de dor, de dificuldade, de desespero. Se vocês pegam, por exemplo, o Salmo 6, Davi chega a dizer assim: olha, toda noite eu faço o meu travesseiro nadar com as minhas lágrimas. Ele está sofrendo, angustiado. Por diversas vezes ele diz no Salmo 42: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então é muito importante a gente cuidar da nossa saúde emocional. E precisamos também demonstrar que a Bíblia oferece princípios práticos para lidar com a ansiedade, para lidar com a tristeza, para lidar com o medo, para lidar com o estresse e esperança. Eu citei isso, a ansiedade, tristeza, medo, estresse e esperança. Mas existem outros fatores que afetam a nossa saúde emocional, mas esses são os que estão mais em evidência. E quando a gente olha para a Bíblia, esses homens de
que realizaram feitos magníficos, miraculosos, sofreram. Davi, que era chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi que foi lá, derrotou o gigante Golias, Davi que acabou ganhando várias batalhas para o povo de Israel, sob a proteção de Deus, sofreu esses males. Quando você lê o Salmo 32, ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de tão cansado, porque tua mão pesava sobre mim. Se você pegar o Salmo 38, gente, é um tratado de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Soma é corpo, psico da mente, da alma. São doenças que se alojam no nosso corpo, mas que têm origem na nossa alma, nas nossas emoções. Você pegar o Salmo 38, Davi expressa muito bem sintomas desses males. Queria abrir um pouquinho lá no Salmo 38 para vocês terem uma ideia o que Davi estava passando e enfrentando aqui no Salmo 38. Ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Veja, Davi sofrendo dores reumáticas nos ossos dele. Ele diz que não tem saúde no corpo dele. Ele diz no versículo 4: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Agora, veja o estado que ele chegou, gente. Tudo isso por quê? Por um sentimento de culpa que se alojou na mente dele e que foi como uma flecha que feriu a sua alma, e o corpo dele agora está respondendo a isso. Olha o que ele diz no versículo 5: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Versículo 6: estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Olha o 7: estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Versículo 8: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. E no versículo 9 ele diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Veja que situação calamitosa Davi se encontrava. Aí muitos podem dizer: não, era falta de fé de Davi. Gente, que é isso, né? Esse homem tem falta de fé. É algo real que ele estava sentindo. Agora, presta atenção, gente. Apesar disso ser tudo algo real, não era coisa da cabeça dele. Veja como Deus é maravilhoso. A Bíblia não oculta as dificuldades que esses homens enfrentaram. A Bíblia fala da vitória de Davi contra Golias, fala da vitória de Davi contra outros exércitos, mas também fala do que Davi está sofrendo, que está padecendo, para mostrar que todos nós, a despeito de sermos cristãos e termos uma consagração, estamos sujeitos a esses males. E nem sempre é pecado. Pode ser pecado? Pode, mas nem sempre é pecado. Davi não estava aqui relatando, mas ele estava se sentindo culpado. E aí quando a gente olha para Jó, que pecado tinha Jó? A gente vê lá no livro de Jó, olha, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Vocês vão ver 3 vezes falando isso para Jó. Daqui a pouco, o que acontece na vida de
Jó, tudo muda, gente. Ele perde os seus bens, perde as suas propriedades, perde os seus empregados, perde os seus filhos e, para complicar agora, perde a sua saúde. Está lá se rapando, né, como se fosse um caco de telha, talvez com câncer de pele ou com a lepra. Esse homem que era um gigante de fé não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa Jó sabia, quando ele diz no capítulo 19, versículo 25, eu falo que isso é a máxima do livro de Jó. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e bem em breve se levantará. Jó não sabia porque aquilo tinha acontecido na vida dele. Jó não sabia se aquilo ia passar ou quando ia passar, mas ele sabia de uma coisa: ele tinha um Redentor, e que esse Redentor era vivo e que logo ele se levantaria. A Bíblia não esconde, a Bíblia mostra a gente. E eu quero nessa noite que vocês entendam que isso faz parte da vida, mesmo vai ser um cristão. Quem aqui nunca passou por um perrengue? Se tem aqui alguém que nunca ficou doente, eu vou falar assim: olha, me dá fórmula aí, né? Porque às vezes eu falo assim, parece que eu tenho no meu corpo uma seleção da Croácia, é muito de it, né? É sinusite, é rinite, é bronquite, ainda tem calvície, né? Tem tanto it aí, meu misericórdia. Eu não vejo a hora de vir o arrebatamento para ganhar um corpo glorificado. E tudo vai passar. Mas enquanto estivermos aqui, somos sujeitos a isso. E eu quero nessa noite proporcionar a vocês algumas ferramentas bíblicas e espirituais para desenvolver em vocês uma resistência a esses males. E como lidar com eles. Nós vivemos essa geração chamada geração ansiosa, uma geração cansada, uma geração sobrecarregada. Mas a palavra de Deus é fonte de cura e equilíbrio para as nossas emoções. Teve um autor que escreveu um livro chamado A Psiquiatria de Deus, mostrando que a Bíblia oferece princípios de curas para a nossa vida, principalmente na saúde emocional. Jesus chama, né? Faz esse convite em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o que é saúde emocional quando a gente pensa nisso? Nós temos que entender que nós, seres humanos, somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A nossa alma é responsável tanto pelo nosso pensar, pela nossa educação, mas também pelas nossas emoções. E quando as nossas emoções não estão boas, o corpo padece, o corpo sofre. E a gente precisa entender isso. Então, saúde emocional é o equilíbrio, é a capacidade da gente manter equilíbrio, de lidar com as emoções de forma saudável. Quantas pessoas desenvolvem depressão quando perdem um ente querido, quando perdem um parente, quando perdem um emprego, quando alguma coisa acontece, vem aquele trauma na nossa vida, vem essa fase, e a gente às vezes não sabe lidar. Saúde emocional é exatamente a capacidade de lidar com as nossas emoções quando algo fora do comum acontece. E isso pode desenvolver em nós essas enfermidades, o estresse, a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico e outras enfermidades. Se não bastasse isso, gente, nós estamos vivendo um período em que a nossa alimentação já não é boa. Estamos comendo muitos produtos industrializados, muitas coisas que a gente come tem hormônios, e isso afeta a nossa alimentação e o nosso corpo, que vai afetar a nossa saúde emocional. Com tudo isso, né? E o que acontece também? Uma busca exagerada por ter. O ser humano hoje quer ter.
De certa forma, isso não é mal, desde que não seja uma busca exagerada. A gente quer ter, antigamente a gente tinha uma televisão, né? Se juntava todo mundo lá na sala e todo mundo assistia a televisão junto. Agora a gente quer ter uma televisão na sala, aí a mulher quer ter uma televisão na cozinha, né? Enquanto está fazendo comida, assiste televisão, o filho quer uma televisão no quarto dele, o pai quer uma televisão no quarto, e a gente tem que trabalhar mais para comprar essas 4 ou 5 televisões lá. E vai gastar mais luz, e a gente, mas eu quero agora ter filmes, a gente quer uma internet mais pulsante, aí compra, aí banda larga, tanta coisa, e a gente começa a gastar para pagar, tem que trabalhar até mais tarde. E a gente esquece, olha, o princípio. Vocês lembram o que diz capítulo 1 de Gênesis? Deus criou o mundo. Deus não podia criar o mundo de uma vez, fazer assim, o mundo está pronto. Mas Ele fez o mundo em quanto tempo? Quanto tempo? 6 dias. E se você prestar atenção, Ele não trabalhou o dia todo, que está lá. E foi assim o primeiro dia, a manhã e a tarde do primeiro dia. Depois, segundo dia, foi a manhã, a tarde do segundo dia. Deus fez as coisas aos poucos. E só foi a manhã e a tarde. O que é que Deus fez à noite? Descansou. Deus precisa descansar? Não. Mas é uma lição para nós, que o nosso corpo precisa de descanso. A gente não pode trabalhar desenfreadamente, porque isso vai afetar o nosso corpo, o nosso emocional, a nossa saúde. Aí Deus trabalha 6 dias. O que Ele fez no 7º? Descansou. Porque a gente precisa, além de um descanso diário, a gente precisa de um descanso semanal. Ainda precisa tirar férias, né? Principalmente pastor, né? Eu falo, que isso, pastor, tirar férias? Gente, é sério isso? Principalmente pastor, porque lida com pessoas. Em 2018, segundo a estatística, aqui no Brasil, sem contar o mundo, foi um dos piores anos para pastores. 2018. 18 pastores cometeram suicídio, que a gente ficou sabendo. Fala os outros que a gente não ficou sabendo, sem contar líderes. Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa da Suíça revelou que mais de 78% de pastores ou líderes de congregações têm ou terão depressão. Mais de 64% de pastores ou líderes já desejaram suicidar-se. Mais de 74%, né, tiveram mais mesmo emocionais. Depressão, ansiedade, né, síndrome de pânico, muita coisa. Por causa da pressão. Aí foram ver o que levou esses pastores a ficar assim. Sabe qual foi a resposta? Igreja. A preocupação exagerada com a igreja, sem tempo para cuidar de si, sem tempo para a família. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, não basta só cuidar da doutrina, tem que cuidar de você mesmo também. Então, saúde emocional é quando eu consigo equilibrar as minhas emoções de forma saudável. E qual é a diferença entre saúde espiritual e saúde emocional? Ambas se complementam, se completam. Porque quando a minha alma não está bem, o meu espírito com certeza não estará bem. Mas como lidar com isso, gente? A Bíblia mostra as emoções humanas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vê no Salmo 42, versículo 5, Davi expressando angústia, mas ao mesmo tempo confiança. Salmo 42, versículo 5, ele diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Aí ele diz: põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele fala isso no versículo 5, fala isso no versículo 11, fala isso no 43, versículo 2, no versículo 5, 42, 5, várias vezes. Olha que coisa interessante, e é um segredo aqui, gente. Davi não escondeu isso, ele revelou. Ele conversa com a sua alma. Por que você está abatido, alma? Por que te perturbas dentro de mim? Está aí um segredo para a gente lidar com as nossas emoções, é conversar com a nossa alma, tentar descobrir o que está acontecendo. Davi conversa. Outra coisa interessante que eu vejo aqui nesse salmo, gente, veja, Davi está enfrentando um momento difícil no Salmo 42, no Salmo 38, no Salmo 32, no Salmo 6. Olha o que ele diz no Salmo 6: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Ele está conversando com Deus. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. E ele vai falando, e ele vai dizer aqui no versículo 6, olha: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. E ele vai falando. Agora, veja que coisa interessante, gente. Esses lamentos de Davi, esses choros, essas angústias de Davi, viraram poesia, viraram cânticos, porque salmos é poesia e cânticos. Esse momento de desespero, de experiência que Davi e os outros salmistas enfrentaram e passaram, viraram melodia, que eram cantadas lá no templo. Olha que coisa bonita, gente. Presta atenção nisso, eu quero que você preste atenção nisso. A sua dor, a sua dificuldade pode ser motivo de louvor a Deus. Porque a dor de Davi se transformou num cântico de louvor a Deus. A dor dos filhos de Asaf, a dor dos filhos de Coré, a dor do próprio Asaf, viraram um poema, um cântico para ser cantado no templo. E eles aprenderam a lidar com isso. Não tinha fluoxetina naquele tempo, não tinha paroxetina, não tinha sertralina, gente. Não tinha Rivotril, não tinha clonazepam. O que tinha? Oração. Eles conversavam com si mesmos. Eles iam para o divã de Deus. O psicólogo deles era Deus. Eu tenho dito que a oração é, antes de tudo, uma terapia. Quando você começa a conversar com Deus e falar o que você está sentindo, você está desabafando, você está colocando para fora as suas angústias, as suas tristezas, os seus medos, as suas decepções e frustrações. Davi não chegou assim, com aquela situação toda difícil, e disse: ó Deus Todo-Poderoso, estou contente na tua presença. Porque é bom a gente chegar aqui na frente e dizer: salve os irmãos com a paz do Senhor, estou alegre com o Senhor. Quem está alegre dá aleluia. Mas quem tem coragem de chegar aqui na frente e dizer: irmãos, eu estou para baixo hoje? Quem está triste dá aleluia. Ninguém vai se entregar, né? Mas com certeza tem um bocado de gente aí triste. Não vai ter nem força para dar aleluia, né? Mas a coisa é séria. Às vezes nós estamos aqui querendo que o povo se alegre, mas por dentro nós estamos enfrentando dificuldade, tristeza, angústia. E a Bíblia não esconde isso, gente. A Bíblia deixa isso registrado, que é para a gente aprender. O Antigo Testamento está cheio. Davi sofreu isso.
Em 1 Reis, capítulo 19, vocês conhecem a história de Elias. Elias, aquele que mandou e veio fogo do céu, que realizou milagres maravilhosos. Ele vive um momento de depressão. Em 1 Reis 19, ele pede a morte, gente. Veja que ele tinha realizado um bocado de coisa. Depois, quando Jezabel fala assim: olha, eu vou matar você, aí ele foge. Agora, veja que contraditório. Ele foge para salvar a vida. Depois ele deita lá, dorme, o anjo chega: camarada, o que você está fazendo? Ele acorda. Aí ele pede para morrer. Olha, veja que coisa. Ele foge para salvar a vida e agora pede para morrer. E ele está lá, e o anjo acorda e fala assim: olha, toma água, come esse pão e vai andar. Olha o que Deus fez com ele. Elias estava enfrentando um quadro depressivo muito agudo, muito forte, a ponto de estar quase desnutrido, sem vontade de se alimentar e dormindo. E o anjo acorda e ele fala assim: toma água, come esse pão e vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma caminhada de 40 dias. Veja que coisa. Olha o segredo aí, gente. Quando a gente está para baixo deprimido, vai comer, vai se alimentar e vai fazer uma caminhada. Debaixo da oração de Deus. Mas parece que a coisa não resolve. Ele corre, ele vai, entra numa caverna e fica lá se encarando no chão, gente. Ficou dentro de uma caverna. Aí Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Ele fala assim: Senhor, mataram os teus profetas, só ficou eu. Aí Deus fala: que isso, Elias? Sai daí. Não só ficou você não. Tem lá em Israel 7.000 homens, 7.000 joelhos que não se dobraram. O que Deus fez com Elias? Deu trabalho para ele. Volta, vai andar mais, fazer outra caminhada. E você vai ungir reis, vai ungir profeta e vai ungir um sucessor teu. Deu trabalho para eles. Deu uma terapia ocupacional para eles. Mas ele estava, gente, a ponto de pedir a morte. Tira a minha vida, se basta. E Deus trata aqui esse gigante da fé. O Novo Testamento é diferente? Não. João 11,35 fala que Jesus chorou. E esse choro aqui não foi de alegria, não, foi de tristeza, gente. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 7, Paulo está enfrentando ansiedade e tribulações. E que eu entendo isso, que eu entendo com tudo isso, gente? Que sentir tristeza, medo e ansiedade não é falta de fé, tá, gente? Sentir tristeza, medo e ansiedade não é falta de fé. A Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus viveram isso, mas encontraram no Senhor força para vencer isso. Eu queria dar para vocês alguns princípios básicos para lidar com a saúde emocional. Primeiro, gente, primeiro deles, mantenha uma vida de oração. Faça o seu devocional. Acorde todo dia, pegue a Bíblia, leia um texto, ore aquele texto. Faça isso. Já é o primeiro passo. Procure também manter exercício, gente. Caminhada é a melhor coisa, caminhada, né? Hoje nós estamos vivendo um período em que a gente não está se exercitando tanto, né? Antigamente nós tínhamos a televisão, não tinha nem controle remoto, né? A gente tinha que ir lá, né? E às vezes até para fazer a televisão pegar tinha que subir, né? Lá em cima do telhado, virar. Hoje a gente fica sentado com o controle remoto, né? E tem crente que nem mais controle remoto quer. Ele fala: Alexa, acende a televisão. Alexa, é a geração Alexa, né, gente? A Alexa faz tudo pra gente. A gente já não levanta mais para fazer as coisas. E aí fica obeso,
não se exercita, não oxigena o cérebro. Tudo isso, gente, é esse efeito da modernidade. Então, pratique exercício, caminhe, pedale e mantenha, gente, a saúde física também diz, os seus exames. Todos nós precisamos de pelo menos uma vez por ano fazer os nossos exames periódicos. As mulheres mais ainda por causa dos hormônios. Quando chega a certa idade, né? Quando a idade vai avançando, a gente fica vivendo a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, cheio de dor, né? É o crente que é igual um chocolate cremoso, aqui, dói ali. Então, mantenha isso. A gente precisa ir ao médico. Precisamos ir ao médico. Precisamos também, se tiver algum indício que as nossas emoções estão fora do controle, procure um psicólogo ou um psiquiatra, de preferência cristão, mas se não tiver. O crente, às vezes, ele é meio relapso com isso, e de certa forma um tanto quanto ignorante no sentido de que não conhece. Ah, não, eu vou psicólogo e psiquiatra porque isso é médico de doido. Não é, gente. Quer ver? Cardiologista é médico de quê? Pneumologista é médico de quê? Do pulmão, certo? Ginecologista é médico das mulheres. E o médico da cabeça, da mente, é psiquiatra, é psicólogo, é médico. São pessoas que estudaram para isso. E a gente precisa. Nem tudo é demônio. Tem pessoas que vêem demônio em tudo, gente. Em tudo é demônio. Eu estava, um tempo atrás, na minha igreja, a gente atendia algumas pessoas. E tinha um amigo que também tinha se formado em psicanálise. Ele estava atendendo um casal na sala ao lado, que tinha levado a sogra do rapaz. E eu estava atendendo uma senhora. E eu estava vendo aquele negócio, daqui a pouco, sai daqui, não vai no nome de Jesus, repreende no nome de Jesus, aquela coisa está muito incomodando. E eu acabei de atender e fui lá, o que está acontecendo? Não, ela está endemoniada. Eu olhei assim e falei, nossa, a senhora não está endemoniada. A senhora está com problemas, não é nem emocionais, problemas mentais. Leve ela urgente para o psiquiatra. Eu vi que aquele casal assim olhou para mim, não gostou do que eu falei, saíram aborrecidos, sumiram, não apareceram mais. Um ano depois eu estava andando, quando eu vi assim do lado, ô pastor, eu atravessei a rua e falar comigo, ô pastor, a gente precisa de pedir perdão. O que foi? A lembra daquele episódio lá da minha sogra, que o senhor falou que eu precisava de um psiquiatra? Eu achei que o senhor não tinha fé, que não tinha fé para expulsar o demônio, que estava endemoniado, mas não era, pastor, o problema era realmente. A gente acabou levando ela no psiquiatra e deu uma medicação onde ela está saudável. Nem tudo é demônio. Se for demônio, é mais fácil só repreender, né, gente? Repreendeu, não é? Não é demônio. Então, largue essa demonologia, né? E vá procurar um psicólogo ou um psiquiatra que estudaram para isso. A igreja, gente, eu sempre falo que deveria ser o maior centro terapêutico do mundo. As pessoas veem Jesus está chamando, venham os que estão cansados e sobrecarregados. E a igreja deveria ter pessoas preparadas para receber essas pessoas e orientar. A igreja devia investir nos seus membros alguém que queira para fazer um curso de psicologia, de psicanálise, ou de aconselhamento para aconselhar as pessoas e ajudar bastante, porque a igreja é lugar de cura, mas muitas igrejas, em vez de curar, estão adoecendo as pessoas, tratando erroneamente, rotulando com tudo que é pecado, que é demônio, e às vezes não é. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus.
Quando a gente lê, olha o conselho que Paulo dá para a ansiedade em Filipenses capítulo 4. Eu já dei 2 dicas aí, né? Oração, devocional, caminhada, dei 3 dicas até, né? Manter os exames periódicos em dias todo ano. Olha o que Filipenses capítulo 4 nos orienta a respeito da ansiedade. Filipenses capítulo 4. Paulo escrevendo para essa igreja, que é essa carta chamada Carta da Alegria. Ele começa lá no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí ele diz no versículo 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Veja que Paulo está lidando aqui com ansiedade, que ele vai falar assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. A primeira coisa que Paulo fala para a gente tratar com a ansiedade, com os males emocionais, é desenvolver um coração amável. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Crente que não tem um coração amável adoece facilmente. Aquele crente que tem um coração duro, amargurado, sofre. A Bíblia fala que quem tem um coração amargurado, o corpo sofre, mas o espírito alegre traz cura. Então aquele crente que está com raiva de tudo, ele acha que santidade é antônimo de alegria, acha que ser santo não pode sorrir, não pode se divertir. Não é isso, gente. A Bíblia está cheia de ilustrações de alegria. Alegrai-vos no Senhor, né? Olha, aplaudir ao Senhor, os salmos de alegria, né? Entrar em Jerusalém com cânticos, com danças. Paulo fala aqui, olha, cultivem um coração amável. Então, faça uma faxina no coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, Paulo fala assim, longe de vós toda amargura, ira, ódio, pecado, gritaria. Antes, porém, sejam amáveis, dóceis, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou. Então, o crente que tem um coração amargurado sofre. O crente que não sabe perdoar, às vezes ele quer ser o dono da verdade. Foi ele que errou, ele que tem que vir a mim pedir perdão, e eu vou ver se eu vou perdoar. Gente, primeiro, perdão não é opção, é um mandamento. Jesus disse lá, se teu irmão pecou contra ti, espere ele vir pedir perdão. Foi isso? Vai, você reconcilia com ele. Tem o primeiro passo, porque aquele que perdoa que se liberta. Quando eu não perdoo, eu estou tomando veneno e achando que o outro que vai morrer. Quem não perdoa está se envenenando, está se tornando rancoroso, amargurado. Paulo fala aqui no versículo 5: sejam amáveis, cultive um coração amável. Ele está dizendo no versículo 5: perto está o Senhor, ou seja, cultive a presença de Deus na sua vida. Quer vencer a ansiedade, quer vencer a depressão, cultive a presença de Deus em sua vida. Lembra que o salmista diz no 42:5, 11, 43:5? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele não termina isso, ele fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Cultive a presença do Senhor. Busque essa presença do Senhor constantemente. Depois ele fala no versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Orar, uma oração sincera. Sabe o que é a oração sincera? Quando aquele monte tira do sério e você está com vontade de dar uma gravata nele, ou de dar uma rasteira nele.
Você fala assim, Senhor, né? Essa é a oração sincera. Ó Deus, você não pensa assim, ai, se eu não fosse crente, às vezes a gente fala assim, né? Não, você tem que falar, não, porque eu sou crente, eu sinto isso. Eu quero matar aquele irmão, mas eu sei que eu não posso, que eu tenho que amar. Jesus, me perdoa, porque eu queria matar ele. Mas eu tenho que amar. Então me ensina a amar. Isso é oração sincera, gente. É falar o que está dentro do seu coração. Lembra o que Paulo fala em Efésios 4:27? Irai-vos, mas não pequei. Você não é aquele crente hiena, viu? Que hiena ri de tudo, né? Não é aquele crente hiena que você está indo e o irmão pisou no seu pé e você fala, glória a Deus, ele me pisaram no meu pé. Não é assim. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero esganá-lo, mas me dá força para amá-lo. Me perdoa, Senhor. É isso. Isso é oração sincera. E Paulo está falando. Não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, faça Deus conhecer o que você está sentindo, o que você precisa. Cultive a oração. Cultive um coração amável. Cultive a presença de Deus. Cultive a oração. E o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Cultive a paz de Deus. Não é essa paz que o mundo dá. É difícil, né, gente? Mas deixe que a paz de Deus invada o teu coração. E cultive essa paz de Deus. Veja que o texto fala que é uma paz que excede todo entendimento, que vai guardar o teu coração. Olha, a situação está difícil, mas eu vou ficar em paz, porque eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus que é maior do que aquele pilantra que pisou na bola comigo. Eu tenho um Deus maior do que a enfermidade. Aleluia. Eu tenho um Deus maior do que a falta de dinheiro. E Ele pode mudar a situação. Cultive essa paz de Deus. E aí ele diz, olha o versículo 8, gente. É cultivar pensamento sadio. Olha o que ele diz no versículo 8. Finalmente, ó, tudo que for verdadeiro. Às vezes a gente fica com bronca das fofocas que fazem contra a gente. Não é isso? E a gente se aborrece com fofoqueiro. Aquilo não é verdade, deixa na mão de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, gente, cultive um pensamento sadio. Não deixe a amargura entrar na sua mente. Não fique alimentando ódio. Não fique alimentando tristeza. A tristeza vem, mas ela vai. Quando eu me converti, tinha um canto que dizia: pode a tristeza durar até quando? O anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Então cultive a alegria. Quando a gente coloca coisas boas no nosso coração, não tem espaço para as coisas ruins. Então, se você cultiva a alegria, a tristeza vem, mas vai embora. Não tem espaço, vai embora. Quando você cultiva aquilo que é bom, quando vem a mentira, não tem espaço, vai embora. Quando você cultiva aquilo que é verdade, vem a fofoca, vai embora. Vamos falar, cultive isso. Então, isso é puro, não é? Eu vou deixar na minha mente. Alguém já disse que a gente não pode proibir que um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas com certeza a gente pode proibir de fazer ninho na nossa mente, na nossa cabeça. Então os pensamentos vêm, mas olha, sacode eles, manda embora no nome de Jesus, transforma
coisas boas. E ele diz no versículo 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Receberam, ouviram e viram. Às vezes a gente não cresce porque a gente não coloca em prática o que a gente aprende. A gente ouve, mas não coloca em prática, então não aprendeu. Quantas vezes a gente sai no domingo à noite, Deus falou comigo, enquanto foi uma bênção. Aí chega na terça-feira, a gente já esqueceu de tudo, porque a gente não coloca em prática. Quando a gente começa a colocar em prática, as coisas vão melhorando. Então, velho, cultive um pensamento sadio. Outra coisa, gente, tenha amigos. Amigos saudáveis. Não um amigo doente, né? Se for doente é para você ser saudável para curar ele. Tinha um desenho antigamente que era do leão e uma hiena, né? Ele dizia assim, a hiena, né? Que devia estar assim: eu não disse que não ia dar certo. Ó vida, ó céus, ó azar, né? Era tudo negativo, né? Só eu que sou velho aqui, tem gente que já no meu tempo aqui, né? Que lembra disso, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Então, nós temos que andar com pessoas alegres. Tenha amigos confidentes. Para você acordar e falar assim: olha, eu acordei, não estou bem. Vai para orar por mim? Se você ler a Bíblia, as pessoas, os grandes servos de Deus, tinham os seus discípulos, os seus discipuladores, os seus amigos. Quem foi o parceiro de Elias? Eliseu. Quem foi amigo de Davi durante um tempo? Jonas. Quem foi companheiro de Paulo? Silas, Barnabé. Jesus mandou os discípulos em Lucas 10 irem sozinhos evangelizar? 2 em 2. A Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1, né? Então a gente precisa ter amigos com quem contar. Amigos mesmo, gente. Não é amigo da onça, né? É aquele amigo que você vai falar uma coisa para ele e vai guardar segredo. Ele só vai falar com outra pessoa se você autorizar, né? Porque aqueles falsos amigos a gente fala, ele já sai espalhando, né? É o crente internet, né? Rapidinho, todo mundo fica sabendo, né? Então, procure ter amigos com quem você possa se abrir, confiar e contar as suas tristezas, as suas angústias. E ele vai te ajudar. É uma espécie de pai espiritual ou mentor espiritual. A gente saber que sozinho é difícil, mas quando tem alguém que está ali torcendo por nós. E esses amigos são importantes não só para você transmitir os seus medos, as suas frustrações, mas para prestar contas. Tem pastores que quando saem, eles têm seus amigos. Eu conheci um pastor que foi viajar, e onde quer que ele ia viajar, ele ligava para um amigo dele: cheguei. E um dia ele falou que estava no avião, e ele olhou uma aeromoça assim, que ele falou: isso aqui é um avião mesmo, né? E a aeromoça começou a dar em cima dele, né? E ele: meu Deus. E ele chegou lá no quarto de hotel, já ligou para o amigo dele: ore por mim, porque eu estava no avião e tinha uma aeromoça lá que era um avião dando em cima de mim. Mas eu lembrei que eu tinha que chegar aqui, ligar para você e contar o que aconteceu. Eu me contive. Pessoas com quem a gente possa prestar contas. Não é para nos cobrar, mas para nos ajudar. A gente manter firme a nossa vida, as nossas debilidades, para nos socorrer. Não é o amigo delator que vai contar para todo mundo, mas que vai: conta comigo, eu estou com você, você não está sozinho. São alguns passos para a gente vencer esses males. Lembrando, gente, não esconda, converse e fale.
Mas eu vou pensar que é pecado. Não importa o que os outros pensam, importa o que você está sentindo e o que Deus sabe. Reconheça. Davi reconheceu, falou, quando pecou, reconheceu, foi lá, pediu perdão, quando estava mal, colocou para fora. Os filhos de Coré fizeram isso, Asaf fez isso, Paulo fez isso, Elias fez isso. A gente precisa reconhecer quando estamos para baixo, quando estamos mal e procurar ajuda. Quem procura ajuda não é fraco, quem procura ajuda é forte e tem força para entender: eu estou precisando de alguém, eu preciso de ajuda. Né? Fraco é aquele que acha que vai resolver tudo sozinho e não resolve, certo? Eu tinha muito mais coisa para falar, mas nós temos tempo, e o tempo também nos limita. Eu queria abrir espaço, se você tem alguma pergunta a fazer, e eu vou procurar responder à medida que for possível. Pastor José Carlos, Fale. pelo que eu andei pesquisando e estando à frente de igreja, para dar o exemplo aos irmãos, e as estatísticas não mentem, tanto eu quanto os obreiros aqui, quanto os obreiros que vão dirigir a igreja, vão enfrentar isso. Hoje, graças a Deus, está muito mais controlado, mas no meu primeiro ano da frente de igreja, eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte. Eu achei até que eu ia morrer. E quando eu cheguei no hospital, aferiram todos os meus dados vitais, né? Ou, não sei se é dados, ou como é que chama. Pressão arterial, saturação, temperatura, etc. Tudo normal. E conversando com a minha esposa, rapaz, a igreja é uma benção, as contas tudo em dia, o que está te atribulando? Aquela preocupação exacerbada de apresentar resultados, encher a igreja e etc. Então eu tive um pico muito grande, bati no Ana Costa, 11h30 da noite, voltei para casa dormindo nos ombros da irmã Gabriela, tomei um diazepam, nunca tinha tomado aquilo na vida, dormi na mesma hora. Mas existem dois tipos de ansiedade, pelo que eu vi. A crônica, que é realmente a pessoa precisa de um acompanhamento e de uma consulta psicológica, de um psiquiatra, e tem aquela aguda, que você vai desenvolvendo aos poucos. Então, para não desenvolver aquele mal novamente, aí foi aquilo que o senhor falou aí, assistindo bastante também, devocional do Thiago Brunet. Não é toda hora que a gente consegue, mas de vez em quando uma corridinha, momento de oração, só de agradecer a Jesus, respirar fundo para oxigenar o cérebro, e graças a Deus isso resolve. Existem essas duas ansiedades, é uma só, ou essa aguda, você já está desenvolvendo e se não tomar cuidado, o pico é muito maior. Sim, você falou muito bem, né? Raramente acontece aquele pico de uma vez, né? Quando acontece isso é porque nós não percebemos os sinais, que vai começando aos poucos. Principalmente essa questão que eu falo que é a síndrome do sucesso, de querer apresentar resultados, gente. Olha, vocês lembram que Deus trabalhou na vida de Moisés através do sogro dele. O sogro dele, Jetro, fala assim: Moisés estava lá, julgando o povo, aquela fila toda no deserto. Moisés estava se achando, né? Ele fala: tu viu lá, meu sogro? O que Jetro fala para ele? Moisés, isso não é bom. Você está cansando o povo, está se cansando. Escolha entre esse povo 70 homens e coloque ele como líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Só traga para você as coisas que realmente são pesadas. Moisés atendeu o conselho do sogro. Mas olha que conselho. Moisés estava assumindo uma liderança centralizada, tudo nele. Estava fazendo mal para ele e mal para o povo. E veja que, olha o conselho de Jetro: coloque chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
Porque tem gente que consegue lidar com 1000, mas tem gente que não consegue lidar com 1000. Lide com 100. Eu não consigo lidar com 100, vou lidar com 50, eu não consigo lidar com 10. É de acordo com a nossa capacidade. Não se esforce além. Quem é mais importante? O líder de 1000, de 100, de 50 ou de 10? Todos eram importantes. E a gente às vezes quer aquela coisa, acha que sucesso é pelo número de pessoas. Gente, primeira coisa, nós não convertemos ninguém. Jesus não chamou você para converter ninguém. Você sabia disso? Que isso, pastor? Está pregando heresia? Jesus chamou você para pregar. Porque quem converte e convence é o Espírito Santo. Nós temos que pregar. Só isso. O pastor esquece o trabalho dele, porque não prioriza. Aí vem aqueles pequenos primeiros sinais de ansiedade que a gente não percebe. A igreja não está crescendo. Aí eu vou trabalhar mais, eu vou jejuar mais, eu vou evangelizar mais, eu vou chegar mais cedo, eu vou. Tem pastor que chega aqui na igreja, ele abre a igreja, limpa a igreja, ele toca, ele canta, ele prega, ele sai, aconselha. E aí depois? O que aconteceu em Atos 6? A igreja cresceu. A igreja começou a murmurar, chegou para os apóstolos: olha, as viúvas dos judeus estão sendo esquecidas, as viúvas dos gregos estão sendo esquecidas, estão dando cesta básica só para a viúva dos judeus. Os apóstolos falaram: realmente está acontecendo, mas isso não é trabalho nosso. Escolham vocês 7 homens cheios de reputações e deixem eles fazer isso. Aí o versículo 4 que eu acho que é fantástico: e nós nos dedicaremos à palavra e à oração. A função do pastor, do dirigente, é orar e ensinar a palavra. Quem vai evangelizar é a igreja. O pastor vai capacitar vocês para evangelizar. É isso, e a gente sobrecarrega. Sabe o que eu falo? Que existe um salmo que é o salmo anti-estresse. Vocês conhecem? Salmo anti-estresse. Oh, glória! Eu vou ler para vocês. Salmo anti-estresse. Vai ser devocional todos os dias. Oh, assista aí mesmo. Salmo 131. O salmista diz o seguinte: o meu coração não é soberbo, meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez qualquer. Aí ele fala: coisas demais não procuro que sejam grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Aí ele fala assim: olha o segredo para vencer o estresse. Mas em sossego tranquilizei a minha alma, como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como criança. Gente, você já viu bebê com estresse? Não. Porque bebê não fica preocupado com conta de internet, com conta de telefone, com aluguel atrasado. Bebê não fica preocupado com essas coisas. O bebê só quer saber de mamar e dormir. É se alimentar e descansar. Isso é o mais importante para a gente. É uma alimentação saudável e descanso. Se você tem dinheiro para se alimentar saudavelmente e descansar, bem, então não trabalha demais. E quando a gente quer aí você o corpo reclama. A Bíblia tem tanto remédio para tanta coisa. Aí depois a gente tem que tomar diazepam. Mas existe isso. Porque a gente extrapola. Começa lá aqueles pequenos sinais e a gente não percebe. Mais ou menos 3 anos atrás eu tive um pico alto de ansiedade, gente. Alto mesmo, que começou a me dar uma falta de ar, aquela coisa toda, dava interessante que o meu pescoço aqui, gente, transpirava o meu pescoço. Eu falava assim: eu já sei, tem que tomar citralina.
o paroxetina. Só que eu não ia me medicar. Não podia, embora eu sabia. Marquei uma consulta para o psiquiatra. Realmente, você tem que diminuir. Senhor, para com isso aqui. Toma essa medicação. Quando a gente extrapola, o corpo vai. Aí a gente tem que tomar essas medicações. E aí tem efeitos colaterais, fica com sono, fica assim. Então, primeiro sinal, gente. Aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Previne. Então não trabalha demais, né? Estou cansado. Vá descansar. Vá descansar. Tem uma música que eu gosto muito, aquela chama-se Tocando em Frente. Ando devagar, porque já tive pressa. Caminho devagar, não corre. Caminho. A gente vai correr, vai cansar. Vai devagar, manter a vida saudável. E sabe que a vida no campo é mais saudável do que a vida aqui. O povo lá não está preocupado às vezes com a internet, aquelas coisas todas estão lá, tranquilo, né? Alimentação, né? Quanto mais eu vou identificar dessa agitação, mais saudável o corpo vai ficar. Mais alguma pergunta, gente? Glória a Deus. Falei, irmão. Pastor, eu gostaria de saber assim, quais seriam os primeiros sintomas para mim já se dar um alerta? Tipo, quando que eu vou no médico? Eu não estou sabendo. Quando que você vai no médico? Antes de ficar doente. Mas qual seria o primeiro sinal? Sim. Todo ano a gente tem que ir para o médico fazer uma bateria. Exame de sangue, a parte cardíaca, pulmão, sangue. Aí teve algum desconforto, já procura. É que hoje em dia, às vezes, você vai para o médico e é mais doente, né? Você tem uma ideia, eu estava uma vez com uma gripe que não curava. Fui na lupa, né? Gente, para fazer triagem, demorou. Aí me deram uma ficha verde lá que era para prioridade. Era verde, que era prioridade. Eu falei, cadê a prioridade para tomar remédio? Demoraram para me dar medicação e eu desmaiei lá dentro. Fui mal, saí mais mal ainda. Mas gente, pensando em doenças emocionais, começou a ficar desacelerado o papo, alguma coisa errada. Daquele calor fora do comum, se não é menopausa, dá uma pausa. Meu Deus! Se não é menopausa, dá uma pausa. Uma coisa, procurar, né? Aí faz os exames, viu? Não tem nada clínico e emocional. Tá? Então, quando a gente mantém esse equilíbrio, dificilmente a gente vai ser pego de surpresa. Dificilmente, mas pode acontecer, gente. Nós somos sujeitos a isso, né? Alguma coisa que aconteceu na notícia, você fica desesperado, né? Mas quando a gente faz todo ano, vai lá, faz os exames, já ajuda bastante. Não sei se eu respondi. Não, eu falo em relação à ansiedade. Idade? Isso, porque eu cheguei uma vez no médico. A ansiedade? Sim. Os primeiros sintomas da ansiedade são, gente, até às vezes isso confunde um pouco frustração e ansiedade. Às vezes você está frustrado e você fica palpitando, né? Então, a gente fala que a ansiedade é a preocupação exagerada com algo que ainda não aconteceu. Faz parte da vida você ter um pouco de ansiedade, é normal. Isso produz umas enzimas no corpo que vai te ajudar. Então você fica ansiosa quando você vai fazer uma entrevista de emprego, isso é normal. Você fica ansiosa quando você vai mudar de igreja, quando você vai arrumar um namoradinho novo, quando você vai casar, né? Isso faz parte. Alguém já olhou ali, né? Isso faz parte. Agora, passou daquele limite, você começa a ficar assim, preocupado e exagerado. Para, respira, toma água, relaxa, vai caminhar. Não passou, procura o médico. Procura o médico. E às vezes o simples medicação que não é tão, né? Às vezes ele vai te orientar. Olha, vai fazer isso aqui, se não der certo, tome essa medicação. Tem gente que é relutante em tomar medicação.
Mas às vezes é melhor do que você depois ter que ir lá e ficar internado, né? Mas os sintomas de ansiedade: palpitação, sudorese, transpirar muito, cansaço fora do comum, não um cansaço normal, você não correu, começa a ficar a descomposição da pressão muito alta, muito baixa, geralmente é mais alta, né? Opa, precisa respiração acelerada, sintoma, certo? Mais alguma coisa aí, gente? O tempo já foi, né? Última pergunta? Cajabeiro, né? Ele, o que acontece? Ele estava aí no meu ritmo dele, trabalhando como peão para a guerra. Aí, ele estava falando que a teologia, agora a teologia não, vamos abrir a porta. Só que eu peguei e falei assim, vou cair para lá dentro. Eu fui e cheguei lá dentro, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tá? Esses homens aí, né? Lá dentro nos ensinavam completamente o nosso modo de pensar. Tudo que vocês estão ouvindo aqui, isso é fichinha em relação a tudo que durante esses 3 anos nós vamos aprender lá dentro, irmão. E lá nós saímos crentes lá de dentro também. Isso. Aí nós aprendemos. É fundamental isso, então tenha amizade, leia bastante. Procure ter o hábito de leitura, gente, que oxigena o cérebro. E você vai aprender a lidar com isso também. Hoje tem tanta coisa na internet para te ajudar, coisas boas. Mas leia, que a leitura vai oxigenando o seu cérebro. Certo? Não tente ser um super-herói. Reconheça as suas limitações. Tem coisa que eu já não aguento mais fazer. A minha esposa falou: você já está velhinho, tá? Tinha uma música que dizia assim: quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado, né? Acabado eu não estou ficando, mas olha, eu estou ficando velho, né? São sinais, né? E a gente precisa se cuidar. Eu falo, todo homem, né? Agora até fala assim, a partir dos 30 anos, já vai fazer reposição hormonal, vai lá procurar um geriatra, se for preciso, um clínico, né? As mulheres também chegam a certa idade, perto da menopausa, fazer um tratamento de reposição de hormônio, alimentação sadia, tudo isso a gente pensa, né? Segredo para os homens também. Olha a próstata, lembra? Não fique com vergonha. Depois dos 35 anos, todo ano a gente tem que ir lá com o médico para ter um dedinho de próstata com ele.